Deus nos abençoe no meditar da sua palavra, neste segundo final de semana no tempo da Quaresma. Hoje é uma noite muito especial, onde meditamos sobre a vida dos profetas, tudo aquilo que eles enfrentaram para anunciar a palavra de Deus. Vemos também o amor de Jesus, que nos acolhe, que nos chama, assim como a galinha chama os seus. Essa noite tenho convidados para vocês. Eles vão fazer a mensagem. Então, eu vou chamar o primeiro convidado, ele já vai chegar aí, e nós vamos então ter a nossa mensagem desta noite. Adonai Shalom, sou o rei Davi, vivi no século 11 a.C., fui pastor de ovelhas, o 8º filho de Jessé. Nunca fui muito forte, mas para defender o meu rebanho, lutei e defendi ele até mesmo de leões. Sou conhecido também como aquele que venceu Golias numa luta totalmente desproporcional. Deus se agradou de mim, me escolheu e ungiu rei de Israel. Mas não foi simples assim. Saul, que era o rei da época, foi desobediente a Deus, desprezou o profeta Samuel e, como castigo, ele perdeu o trono. O motivo da desobediência de Saul era pura cobiça. Ele se apropriou de um gado que não era seu. Deus considera a desobediência como pecado tão grave quanto a idolatria ou a feitiçaria. Por fim, no desespero, o rei Saul foi consultar um médium, comprovando o desprezo a Deus e a sua palavra. Várias vezes o rei Saul me perseguiu, tentou me matar, mas Jonatas, seu filho, me ajudou e me defendeu muitas vezes. Tive por 2 vezes oportunidades de matar o rei. Poderia ter feito por raiva, mas ele era o meu rei. Eu poupei a sua vida, mesmo ele não a merecendo. E como escrevi no salmo lido há pouco no culto, podemos até tremer de raiva, mas não devemos pecar. Era da vontade de Deus que eu sobrevivesse. Ele disse que da minha descendência sempre haveria um rei reinando. Alguém queria assumir o meu reinado. Mais tarde, o Messias viria a ser chamado de meu descendente. Eu fui coroado rei, honras, glória, muitas vitórias, compus muitas canções que viraram salmos mais tarde. Eu era habilidoso e sou habilidoso com a minha harpa. Mas vocês sabem, nem tudo na nossa vida são flores. Vocês sabem também o quanto a carne é fraca. E isso me custou muito caro. O motivo da minha família dividida. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Casada. Eu fui responsável pela morte do marido dela. E o meu pecado me tirou muitas vezes, por muitos meses, o sono. Tanto é que parece que os meus ossos se envelheceram. Mas graças ao profeta Natã, o profeta Natã é um homem de Deus. E Deus colocou Natã na minha vida. E o profeta Natã mostrou o meu pecado. A palavra do Senhor me levou ao arrependimento e me consolou com o perdão que tanto eu precisava. Eu fui perdoado, mas o meu pecado teve as suas consequências. O meu primeiro filho com Betseba morreu. Eu sei por quê. Pela minha desobediência. A minha família se revoltou contra mim. E quando eu escrevi o Salmo número 4, que foi lido há pouco, eu estava sendo perseguido pelo meu próprio filho que queria o meu trono e a minha morte. Eu tive que abandonar tudo e fugir. E no exílio, nesse momento de crise, perseguido e difamado, eu lembrei que Deus é o meu defensor. Ele é o meu melhor advogado. E diante de tantas mentiras, tantas armadilhas que armaram contra mim e que me fizeram fugir, Deus estava me amparando, ajudando e movido pela sua misericórdia. Eu sei que Deus nos trata com uma forma muito especial.
como uma mãe que carrega e amamenta o seu bebê. Eu cuidava assim das minhas ovelhinhas quando eu era pastor. Não importava o tamanho da ameaça, eu estava lá defendendo ou chamando elas de volta para o aprisco, um lugar de segurança, um lugar onde eu podia curar as suas feridas e dar alimento a elas. É verdade, às vezes existem aquelas ovelhas que são rebeldes, desobedientes e até mesmo revoltadas. Algumas embrenham por um caminho que nunca mais conseguem voltar, como Saul, que se perdeu e não conseguiu retornar aos braços do Senhor. Outros, assim como eu, têm a oportunidade de ouvir, têm a oportunidade de confiar e receber o perdão. Por isso eu lhes digo, povo de Deus, façam como eu fiz. Examinem a consciência de vocês. Pensem nas coisas que vocês têm feito, nos pecados que vocês estão fazendo e estão afastando vocês do trono celestial. Quanto sofrimento vocês estão semeando para si e para as pessoas que estão ao seu redor. Quanta maldição vocês estão nutrindo e quanto sono e saúde estão perdendo. Se vocês querem paz e prosperidade, eu tenho a receita. Temam ao Senhor e confiem nele, confiem na sua bondade, na sua misericórdia e no seu perdão. Este é o melhor sacrifício que nós podemos oferecer para Deus, conforme eu registrei nos Salmos. Não importa a sua condição, se você é nobre ou pobre, todos nós precisamos que Deus nos dê a verdadeira felicidade, ou seja, o seu perdão. E isto não tem preço, ninguém consegue conquistar isso. É um presente que Deus nos oferece. Deixem Ele acolher vocês nos seus braços, como o pastor que segura os seus cordeirinhos. Ouçam o chamado quando estiverem se afastando dEle. Confiem plenamente nele, mas de verdade, de coração, e vocês poderão descansar em paz e em segurança. As minhas feridas viraram cicatriz, porque deixei Deus guiar a minha vida. Façam vocês o mesmo. Deus os abençoe. Shalom. Shalom, sou o profeta Jeremias, vivi no século 7 e 6 antes de Cristo. Eu estava ouvindo o rei Davi. Sabe que mudam os anos, passam as gerações, mas os problemas da humanidade são sempre os mesmos: desprezo, desobediência e cobiça, aliados à idolatria das mais diferentes formas. Deus me chamou de profeta de ferro. A minha missão, pregar uma triste mensagem de arrependimento a um povo rebelde, com corações empedrados e cheios de pecados. Vícios e idolatria era a realidade do povo de Judá. Eles queriam que os seus pecados ficassem impunes, mas era minha missão alertá-los para que não pecassem e continuassem de consciência tranquila. A minha missão era falar sobre a desobediência que os afastaria do trono de Deus, e assim a ira e o castigo cairia sobre eles. O povo estava tão distante de Deus que não queria mais ouvir a sua palavra. Abandonou o culto, esqueceram da essência da verdadeira fé e do verdadeiro culto a Deus. Por causa disso, eu fui odiado. Afinal, quem quer ouvir o seu pastor dizer que está pecando, que está fazendo alguma coisa errada, que precisa se arrepender? Eu vivi aflito, desgraçado. Fiquei conhecido como profeta chorão. Eu amava o meu povo e por isso anunciei que estava por vir. Mas eu fui rejeitado
perseguido e até mesmo preso. Apanhei em praça pública, amarrado num tronco. Vivi tempos maus. O meu consolo é que a certeza de que todos os sofrimentos deste mundo terão um fim. Por um motivo, graças a Deus. No texto que vocês leram há pouco, do capítulo 26 da minha profecia, relata que eu fui preso e ameaçado de morte porque anunciei a destruição de uma cidade e de um templo. Eu não podia me calar. A palavra de Deus queimava dentro de mim como fogo no meu coração. E por isso, durante 40 anos, eu chamei as pessoas ao arrependimento. Mas elas não me ouviram e acabaram no cativeiro. Desprezaram não a mim, desprezaram a palavra do Senhor. Quanta miséria! Um cenário de guerra eu vi por causa dos pecados do povo. O meu povo foi derrotado. As crianças órfãs chorando pelas ruas desesperadas. As mulheres sendo violentadas. A cidade destruída. O templo em chamas. E os homens levados como prisioneiros e escravos. Eu concluí que as questões deste mundo não são sociais ou éticas. As questões desse mundo são unicamente movidas pelo pecado e a falta de arrependimento das pessoas. E quando essas coisas dominam o coração, nós não temos justificação e nem temos perdão. Vocês são o povo da aliança. Que tipo de vida e religiosidade vocês estão vivendo neste século? Vocês têm lutado contra tudo aquilo que os leva a pecar? Vocês desejam de alguma forma melhorar a sua relação com Deus? Nós precisamos nos arrepender diariamente e não deixar que o pecado nos domine. Deus nos promete restauração diante do nosso pecado. Lá no descendente de Davi, o renovo que eu anunciei nas minhas profecias. Hoje nós sabemos que essa profecia já foi cumprida. Eu passei por muitas provações como vocês no dia a dia têm que enfrentar. Mas eu mantive a fidelidade no Senhor. Façam o mesmo. A minha mensagem para vocês é: o Senhor sempre tem um objetivo para a nossa salvação eterna. Esperança, tenham esperança na aliança que Deus fez com vocês, na promessa que vocês receberam dele. Não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Podem ter certeza disso. Deus quer nos restaurar. Deus está nos dando oportunidade. A vida é uma oportunidade que temos para olhar para aquele para quem eu apontei. Aquele das profecias. Aquele que eu vi ali nos bastidores. Eirene Imen, que a paz esteja com vocês. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Há muito de Jeremias em mim. Eu também vim ao mundo para a maior de todas as missões. Mas eu tenho sido ignorado, ridicularizado, blasfemado. As pessoas também me prenderam. Algumas me prenderam num culto meramente formal, mas numa vida bem distante. Algumas me prenderam num crucifixo, no peito, nas suas casas, como um amuleto ou superstição. Outras me prenderam no uso do nome até mesmo para jurar, mentir, explorar e enganar. Outros se dizem cristãos, mas fingem me conhecer, têm vergonha de mim. Eu fui preso, humilhado, chicoteado em praça pública, por algo que eu nunca cometi. Eu fui injustiçado. Desde o meu nascimento eu sabia que a minha vida seria perseguição. Mas não foi por acaso. Eu sabia e tinha plena consciência de que seria assim.
E antes de eu nascer, saberia o quão agonizante seria a minha vida. Eu vim por você que é pecador, por você que se reconhece pecador, por você que não é nem melhor e nem pior do que ninguém. Eu vim por você que tem os seus pecados escondidos, mascarados, ocultos, e eu conheço todos eles. Eu sei de tudo, mas eu vim para todos. Eu vim para abraçar, mas me deram as costas. Eu vim para fazer uma aliança, mas fui rejeitado. Como a choca que protege e dá vida, chama os seus pintinhos, fui ignorado. E continuo sendo pela maioria das pessoas. Mas eu quero dizer a vocês que não é tarde. Creiam em mim. Creiam na minha obra. Deixem eu carregar os seus pecados. Soltem eles no meu colo. Deixa eu defender você. Comigo você pode abrir o seu coração. Envergonhe-se. Chore. Reconheça o seu pecado e eu lhe direi: está tudo bem agora. Você está imundo, mas eu vou te lavar, vou te purificar, vou te perdoar. E quem está unido comigo é uma nova criatura. E ninguém pode tirar de mim. Você poderá partir só se você quiser. Eu dei a minha vida por você. Eu lhe adotei. Lhe dei o meu nome. Dei uma herança que ninguém pode te dar. Eu dei a vida por você. Desfrute dessa graça. Viva uma nova perspectiva. Assim como o rei Davi, que foi tirado do fundo do poço e encontrou motivos para louvar a Deus, porque eu o perdoei. Eu tenho esse poder. O pecado não prevalece diante de mim. Venha jantar comigo hoje, mas venha sempre. Venha para a minha santa ceia. Me leve para onde você for contigo. No que for necessário, eu estarei ao seu lado. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero viver no meio da tua família. Todos os teus pecados eu prometo perdoar. Na verdade, eu já paguei eles, lá na cruz. Se precisar de alguma coisa, é só ligar. Ou melhor, orar e falar comigo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Shalom. Paz.